Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o JB Lobo, canal Contos e Fatos, falando sobre cultura pop, né? Vou falar hoje de futebol. Um resumo da história do Clube Regatas do Flamengo. Uma velada homenagem a meu saudoso pai José Cavalcante Lobo, meu tio Adalberto, que ainda está vivo e é torcedor doente, e o meu irmão Paulo Henrique Menezes Lobo. Para começar, eu não considero nem os times, nem os torcedores dos outros times como meus inimigos, e adversários apenas os clubes de futebol. Tanto que meus maiores amigos até hoje são formados por torcedores de outros times, como vascaínos, palmeirenses, botafoguenses, tricolores, inclusive minha tia é botafoguense. E eu não considero os times adversários nem os torcedores desses times como meus inimigos. E os torcedores eu não considero nem como adversários, são apenas amigos, né? Nesse resumo eu vou contar várias curiosidades sobre o Flamengo que muitos flamenguistas não sabem. Para começar, o hino mais bonito do clube de futebol, na minha opinião, é do América Futebol Clube, e em segundo o do Vasco da Gama. Por aí já começa eu mostrando que eu sou apenas parcial no gramado, né? Quando os times entram no gramado. Também tenho simpatia pelo Corinthians e torço pelo Corinthians. Só não torço pelo Corinthians quando joga contra o meu Flamengo, né? É a única vez que eu não torço para o Corinthians. As camisas de futebol mais bonitas, na minha opinião, do Brasil e do mundo, por ser logo exagerado, é o América Mineiro, em Minas Gerais, né? Claro. O Clube América Mineiro, com aquela camisa verde e preto. Para mim é imbatível aquela camisa, o coelho, né, de Minas. Em segundo lugar, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, aquele azul preto com aquela listinha branca. Eu sempre tive fascinação pela camisa do Grêmio. E o Coritiba Futebol Clube de lá do Paraná. Então vamos lá, provando que eu não tenho inimizade com nenhum clube, né, nem com torcedores. Aí está o hino do famoso, né, glorioso Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, o time das Laranjeiras. Começar aqui com algumas curiosidades que muitos torcedores do Flamengo não sabem. Ao contrário de Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Cruzeiro, que foram fundados por italianos, Portuguesa de Desportos, Botafogo e Vasco da Gama, que foram fundados por portugueses, Coritiba, por alemães, e Esporte Clube Corinthians, por ingleses, o Flamengo foi fundado no dia 17 de novembro de 1895, porém há 126 anos, por dissidentes, né, do Fluminense Futebol Clube. Isso mesmo. Metade do Fluminense Futebol Clube rachou e os rapazes que brigaram descontentes com o Fluminense fundaram o Clube de Regatas do Flamengo, né, que iniciou-se na regata, como Botafogo, Vasco e outros times, Corinthians. E depois partiram para o futebol. Então, aqui nós temos aqui, ó, o dossiê, né? Praticamente um dossiê sobre a história do Flamengo. Aqui tem vários livros, revistas, biografias. E aqui, escrito de próprio punho, todos os resultados do Clube Regata do Flamengo até hoje. Aqui temos todos os brasileiros, todos os Robertões, todos os campeonatos cariocas,
todos os resultados, desde o primeiro jogo, 16-1 sobre o Mangueira Futebol Clube, um time extinto do Rio de Janeiro, né, como o Rio Cricket, Andaraí e outros, até o último, né, ocorrido ontem, Flamengo 3, Universidade Católica do Chile 2. Outra curiosidade que muitos torcedores flamenguistas não sabem, que o primeiro título brasileiro do Flamengo, propriamente dito, foi em 1980, pois até 1980 o Flamengo tinha apenas conquistado campeonatos cariocas, Taças Guanabara e Rio-São Paulo. E alguns torneios, né? Aberto em Minas, em Espanha, na Suécia. Os troféus do Flamengo eram apenas esses. Só a partir de 1980, né, com aquela vitória em 3-2 sobre o Atlético Mineiro no Maracanã, o Flamengo sagrou-se pela primeira vez campeão brasileiro. Hoje, somado todos os títulos, né, brasileiros, já são 8. O Flamengo, além disso, ainda tem 2 Libertadores da América, tem um Campeonato Mundial, uma Copa dos Campeões, outra Mercosul e vários outros campeonatos, né? Que somados formam uma imensa galeria. Acho que 36 vezes campeão carioca, né? Tanto que até o ano 2000, o Fluminense era o maior ganhador do Rio de Janeiro. E hoje é o Flamengo. O Flamengo tem 4 conquistas a mais que o tricolor das Laranjeiras. Vamos ver. Agora vamos falar sobre freguesia, uma coisa que muito torcedor ranzinza, né? Aquele que gosta de comparar os seus times, querem saber. JB, de quem o Flamengo é freguês? Eu posso dizer 2 partes, né? O período Zico, o Flamengo descontou várias vitórias de alguns adversários, e agora com esse timaço aí também o Flamengo conseguiu igualar alguns e até passar outros. Vamos supor, até o ano 2000 o Flamengo era freguês do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, do Internacional, do Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Os times da Série A, né, dos 12 grandes, o Flamengo era freguês desses 5 clubes. Hoje, descontados as vitórias e as derrotas, o Flamengo hoje só pode ser considerado freguês de apenas um, o São Paulo Futebol Clube, com 7 derrotas, né, a mais. Ou seja, o São Paulo tem 7 vitórias a mais do que o Flamengo. Vamos supor, o Flamengo era freguês histórico do Grêmio, tanto que a primeira vitória do Flamengo sobre o Grêmio foi em 1974, cruzamento de Paulinho, gol de Zico no Maracanã, 1-0. E de lá para cá o Flamengo veio descontando. A primeira vitória em toda a história ocorreu em 1974. Quer dizer, o Flamengo tem vitória sobre o Grêmio a partir de 1974 para cá. Hoje praticamente estão igualados, já que pode-se considerar assim, um time freguês do outro a partir de 6 vitórias a menos, né? Ou seja, 2 anos de diferença em vitórias, que dá mais ou menos 6 partidas. Então, de 6 a 8 em diante, um time já pode ser considerado freguês do outro. Até então, não. 1, 2, 3, 4, 5, até 5, a diferença pode ser quebrada em coisa de 1 ano, 2 anos, né? Então, a freguesia fica por esse lado. Então, o Flamengo, como eu já disse, era freguês do Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Hoje, é apenas de São Paulo. Nós empatamos em número de vitórias com o Cruzeiro. O Grêmio tem uma vitória a mais, graças ao Renato Gaúcho, que entregou 2 partidas para o Grêmio, que todo mundo sabe disso, para o Grêmio não cair. O Palmeiras tem 3 vitórias a mais que o Flamengo. 3 vitórias não é considerado freguesia, o Flamengo pode quebrar isso em 2 anos. O outro time que o Flamengo era
freguês, né? O Cruzeiro, né? Que eu já falei, tinha 14 vitórias a menos. E o Flamengo conseguiu empatar desde a era Zico até hoje. E o único time do Flamengo pode ser considerado historicamente freguês é do São Paulo Futebol Clube. 7 vitórias a mais o São Paulo tem sobre o Mengão. Agora vamos ver os fregueses do Flamengo. Vamos ver fora os grandes clubes, entre os 12. Temos o Corinthians, o Flamengo tem 8 vitórias a mais. O Clube Atlético Mineiro, o Flamengo tem 8 vitórias a mais. E no Rio de Janeiro, o Santos é pau a pau. Estão igualados em número de vitórias. O Flamengo até pouco tempo tinha uma vitória a mais, mas agora o Santos igualou, né? Com aquele pênalti que o Gabigol perdeu. Então vamos ver do Rio de Janeiro. Qual é o maior freguês do Flamengo? Aí tem um empate técnico. Botafogo, do Futebol e Regatas, Clube Regatas Vasco da Gama, tem 23 derrotas a mais. Ou seja, o Flamengo tem 23 vitórias a mais que Vasco e Botafogo. E logo depois surge o Fluminense Futebol Clube. O Flamengo ainda tem 22 vitórias na frente do tricolor Fluminense. Então, aí estamos ouvindo os hinos dos clubes, né? Já passou o América, né? Para mim é o hino mais bonito do futebol do Brasil. América Futebol Clube. Todos os hinos cariocas, eu não sei se usou os demais, mas os hinos dos grandes clubes cariocas, incluindo o América, que já foi um grande clube, foram compostos por Lamartine Babo, que era torcedor do América, confesso. Então o Lamartine Babo fez tanto do histórico hino do Flamengo, como do Vasco, Botafogo, Fluminense, América, que era seu time. E até pouco tempo eu pensava até que o Lamartine Babo era torcedor do Flamengo. Quem era o Ari Barroso. Então, o Lamartine Babo é compositor de todos os hinos dos grandes clubes do futebol brasileiro. Outra curiosidade que vale a pena frisar. Aí estamos ouvindo o hino do Santos Futebol Clube, né, do Rei Pelé, um baluarte do futebol brasileiro, um camarada histórico. Embora eu não considero ele o melhor futebol brasileiro, o melhor do futebol brasileiro, o melhor jogador. Vai criar polêmica. Para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro até hoje foi Ronaldinho Gaúcho. Aquela peça era uma máquina de jogador. Pelé tinha classe, a maestria, a malemolência, mas Ronaldinho, em matéria de futebol, ninguém jogou mais do que ele, acho que no mundo. Nem Messi, nem Ronaldo, nem Cristiano Ronaldo. Outro, pela luta que teve para se tornar um jogador de futebol, pelas injeções, por tudo que passou, né, para se tornar um craque, Zico, né? Zico tem que ser aclamado aqui. Muito bom jogador. O Adriano Imperador, né? Também outra máquina de fazer gol, e difícil de separar. Entre os. Então é aqui, terminando com. Parece que é São Paulo Futebol Clube, né? Então vamos lá. Terminando com o hino do. Vamos ver se é o do São Paulo mesmo. Ah, Bahia, nada a ver com São Paulo. Então terminando com o hino do Bahia Futebol Clube, né? Outro histórico adversário do Flamengo. O Flamengo também passou há pouco tempo em número de vitórias. Folgadamente, né? Que o Bahia sempre foi um time espinhoso contra o Flamengo. Então vamos lá. Terminando com o hino do Esporte Clube Bahia. O JB Lobo se despede com esse resumo sobre a história do Clube Regata do Flamengo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, dê um like, uma força para o canal JB Lobo Contos e Fatos. Pop cultura, né? Apenas pop cultura, cultura pop.